os movimentos das jornadas de junho de 2013, a gente vai falar um pouquinho sobre aqueles movimentos sociais, que de início foram muito confusos, e hoje a gente entende muito do que aconteceu de fato naquele momento. Então, é uma aula também interessante para você compreender esses últimos momentos da história do Brasil a partir dos movimentos sociais. Então, vamos começar pelo movimento social, talvez um dos mais relevantes da história do Brasil, que é o movimento negro, tá, galera? O movimento negro, é possível pontuar ele, né, desde a época da escravidão, galera, desde o período colonial da história do Brasil, tudo bem? E desde o período colonial da história do Brasil, a gente vê que esses movimentos, a gente tem ali movimentos quilombolas, né? Nós temos revoltas de negros, como, por exemplo, a revolta dos Malês, na Bahia, em 1835. Nós temos os movimentos abolicionistas, com nomes como Castro Alves, o André Rebouças, o Joaquim Nabuco, o José do Patrocínio, né? Que são grandes líderes abolicionistas, e que lutaram pelo fim da escravidão, lutaram pela abolição da escravatura. A escravidão, só lembrando, no Brasil, né? O Brasil é o último país da América a abolir a escravidão, e o Brasil, curiosamente, foi a rota do maior número de escravos negros de origem africana. Só para o Brasil, dos 13 milhões de escravos que vieram para a América, só para o Brasil foram 5 milhões de cativos de origem africana que foram trazidos e comercializados como se fosse uma mercadoria. Então, a escravidão deixou para a nossa história, para a nossa sociedade, né, heranças terríveis, a desigualdade social latente, o preconceito socio-racial. Por mais que gente maluca insista em dizer que não existe racismo no Brasil, ele existe, e às vezes ele está nas relações da microfísica do poder, como diria Michel Foucault, no nosso cotidiano, e às vezes nós somos preconceituosos e nem percebemos. Às vezes nós agimos com preconceito e nem percebemos. Quando você está andando numa rua e você vê um negro vindo em sua direção, é muito comum que você mude de lado da rua, ou que você tenha um temor, pronto, serei assaltado. Isso é um estigma social. Isso é um estigma social que é parte de uma construção cultural que foi enraizado na sociedade brasileira e não é de hoje, é de muito tempo que isso acontece. Tá? Então, o movimento negro, por exemplo, ele tem origem lá no período colonial. O período colonial ele se estende até o período de abolição da escravatura, com líderes como Castro Alves, André Rebouças, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio. Aí a escravatura é abolida, ocorre a abolição da escravatura, né, em 3 de maio de 1888, quando a nossa querida princesa Isabel Cristina Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bragança e Bourbon assinou a Lei Áurea, né? Agora, importante, com a assinatura da Lei Áurea, não significa necessariamente que os escravos foram inseridos na sociedade, que os negros fizeram parte de movimentos sociais mais latentes, ou mesmo que os negros foram inseridos no mercado de trabalho. Pelo contrário, começou no Brasil uma política de branqueamento da população brasileira. A gente viu isso, né? A gente viu isso também na nossa aula de História e Sociologia, né? E aí, na década de 30, 1930, surge a imprensa negra, denunciando questões como racismo, desigualdade, a miséria, a pobreza extrema, influenciado também pelas lutas sociais de direitos civis nos Estados Unidos na década de 60. Também no Brasil ganha fôlego, embora que, durante a ditadura militar brasileira, é bem verdade, praticamente todos os movimentos sociais foram sufocados. Mas a partir da década de 60, graças aos movimentos lá nos Estados Unidos, como o movimento liderado por Martin Luther King, tá? O movimento liderado pelos Panteras Negras, por Malcolm X, tá? O Malcolm X, né? Esses movimentos sociais ajudaram a influenciar os movimentos sociais no Brasil também, por luta por direitos civis. A Constituição de 1988, a nossa atual Constituição, estabelece o princípio da igualdade, a promoção da igualdade entre todos, e se compromete em combater a discriminação. É claro que é lindo na Constituição, mas na prática a gente sabe que preconceito existe, e etc, etc, né? E o movimento negro, a gente pode dizer que nos últimos anos eles conseguiram algumas conquistas relevantes, como, por exemplo, a lei de cotas socio-raciais nas universidades. É um exemplo disso. A lei que vem de 2010 foi considerada, digamos assim, constitucional pelo próprio Supremo Tribunal Federal, tá? E também a gente pode destacar a criação da Secretaria dos Assuntos Raciais, criada também em 2010,
que hoje, infelizmente, virou apenas mais uma secretaria do Ministério da Mulher, né, e que está esquecido lá no campo, né? Outra vitória muito importante do movimento negro, né, é o ensino de história africana, de cultura africana e cultura indígena nas escolas. Claro que com toda a dificuldade do ano letivo, né, fica complicado, às vezes, os professores de história conseguirem encaixar o conteúdo, mas é uma exigência do MEC que os professores consigam ensinar, lecionar, né, um pouco da história e cultura africana. Porque a gente, não sei se vocês já perceberam, mas a gente estuda mais história da Europa do que a própria história do Brasil. Nós estudamos, às vezes, mais a história da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, que a própria história do Brasil. E a história do Brasil não é uma história europeia. A história do Brasil é uma história profundamente marcada por três importantes matrizes. A negra, de origem africana, a indígena e a europeia. E aí nós nos dedicamos mais a estudar a Europa do que indígenas e os africanos. Então, conhece-se muito pouco da história da África, mas se conhece muito da história da Europa. Isso por quê, professor? Porque, infelizmente, o ensino de história ainda é determinado por uma visão eurocentrista, né? Tudo bem, pessoal? Perguntas? Vamos lá, dúvidas? Professor, Pode falar. eu, eu acho que eu perdi a última aula. Você já falou do MST? Já, eu falei do movimento sem terra, né? Falamos na última aula quando a gente classificou os movimentos sociais. Ah, sim, depois eu olho então. Obrigada. Tá. Se você olhar lá no histórico do Telegram, tem um link dessa aula. Eu gravei essa aula, tem um link dela lá, tá? Beleza, galera? Perguntas tranquilas? E aí, outro movimento social muito importante na história do Brasil é o movimento LGBT, tá? Que representa lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, transgêneros e travestis, né? Se desenvolveu a partir da década de 60, esse movimento social, e sua principal forma de organização, digamos assim, talvez a mais popular, seja as paradas do orgulho gay, a famosa Gay Pride, né? Como é conhecido no inglês, que reúne milhares de pessoas ao som de trio elétrico, né? E também é um movimento que dá visibilidade, né? As paradas gays dão visibilidade a esse movimento social, que reivindica questões como a criminalização da homofobia, e vocês sabem que o movimento LGBT conquistou essa questão em 2016, 2016 não, ano passado, 2019, o STF enquadrou homofobia e transfobia como crimes de racismo. Foi uma conquista significativa do movimento LGBT. E hoje já se fala no movimento LGBTQI+. Okay? Que movimento é esse, professor? É um movimento que reúne lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, transgêneros, travestis, reúne o care, né, que é a pessoa que não se identifica com nenhum dos gêneros, nem masculino nem feminino, intersexuais, tá? Que são pessoas que nascem com características que não se enquadram nem com gênero feminino ou nem com gênero masculino, e o mais, que engloba todas as outras diversidades sexuais, de orientação sexual, identidade, expressão de gênero, etc. Ou seja, hoje o movimento se expande, tá? Ele se expandiu de uma maneira bem grandiosa. E como conquistas significativas dos movimentos LGBT, por exemplo, o movimento do orgulho gay, por exemplo, nós temos o reconhecimento legal da união estável entre pessoas do mesmo sexo, foi uma conquista. A adoção de crianças por casais homoafetivos, foi uma conquista, né? E aí eu vejo muitas vezes essas pessoas conservadoras, que absurdo, né? Uma pessoa, né, do mesmo sexo adotando uma criança. Devemos lembrar que foi um casal hétero que abandonou essa mesma criança, né? Devemos lembrar isso, né? Então, às vezes discrimina-se uma bondade, algo que será maravilhoso, como adotar uma criança por ser um casal homoafetivo, e desconsidera-se a tragédia maior, que é o abandono de crianças, né? Então, a gente deve lembrar que a criança que está sendo adotada por um casal, né, homoafetivo é uma criança que foi abandonada por um casal hétero, né? Em 2019, o STF ele enquadrou a homofobia e a transfobia como crimes de racismo. Agora, importante, o próprio STF destacou a importância do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, da Câmara do Senado,
criarem uma lei específica. Porque não existe uma lei específica para proteger, né, esse grupo social. E aí, o STF, como não encontrou uma lei específica, enquadrou homofobia e transfobia como crime de racismo. Mas os juízes do STF destacaram, olha, é necessário que o Congresso Nacional se mobilize para criar uma lei específica. E o grande destaque é o seguinte, né? Às vezes, eu pego o Uber. E aí, um belo dia, eu pegando o Uber, o motorista puxou o assunto, descobriu que eu era professor e tudo mais, ele puxou o assunto e fez a seguinte observação, dramaticamente preconceituosa. Professor, o que você acha dessa história aí, dessa regalia que esses gays vão receber aí com essa lei da homofobia? Agora você não pode falar nada que pode ser homofóbico, né? Você pode ser preso, você pode ser homofóbico. E aí, né, infelizmente, né, eu não sou a pessoa que vou iluminar a cabeça de todo mundo. Mas eu tentei, né? Aí eu até brinquei com ele. Eu falei, meu filho, você percebe que você é calvo, né? E realmente ele era calvo. Tinha uma pista de pouso de mosca que assim, chegava, estava reluzindo, né? Imagine se os calvos, todos que sofressem de calvície, começassem a sofrer perseguição, preconceito, ódio. E vocês sabem, eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é um dos países do mundo que mais se mata homossexuais por crimes de ódio. Né? Um dos países do mundo que mais se mata homossexuais por crime de ódio é o Brasil. E imagine você se os carecas começam a ser agredidos, começam a ser espancados, começam a ser assassinados. Você não gostaria de uma lei para proteção dos carecas? Ele me olhou assim, né? É isso que se trata? Exatamente, é isso que se trata. Porque a violência generalizada de pessoas, né, de pessoas preconceituosas, né, ela faz com que o Brasil entre no ranking dos países mais violentos contra homossexuais. Agora, você não precisa se preocupar. Porque se você tratar um homossexual com a mesma forma que você trata um hétero, né, com respeito, com humanidade, você não precisa se preocupar com lei nenhuma. Basta tratar a pessoa como ela é, com igualdade, com respeito, que ela merece. Que você não precisa se preocupar com lei nenhuma. Desde então ele não falou mais comigo, a viagem tocou e ele me deixou lá e ele não falou mais comigo desde então. E o que eu quero dizer com isso com vocês, tá? Nós vivemos um país muito preconceituoso. Vivemos um país muito conservador, autoritário, machista em alguns aspectos, misógino em outros, né? Homofóbico, transfóbico, tá? E que o racismo, né, é notório Professor, em vários... Pode falar? licença, que é misógino? Misógino, misoginia é o ódio ou aversão à mulher. Entende? Ah, tá, desculpa, porque eu não conhecia essa palavra, não. Não, misoginia é o ódio ou aversão à mulher. Geralmente, o crime de ódio contra as mulheres, a violência contra a mulher, é taxado como misoginia. Né? Tudo bem? Beleza, galera? Sim, professor, obrigada. E aí, pessoal, né, daí a necessidade da criação de uma lei específica. Daí a necessidade do STF, em 2019, enquadrar a homofobia e transfobia como crime de racismo, que é inafiançável, vocês sabem, né? Só que vira e mexe, alguém consegue escapar. Né? Ninguém fica preso por crime de racismo no Brasil. Tá? É algo assim, vai responder em liberdade. Depois, se for culpada, pode cumprir a pena presa. É Brasil, né? Como vocês sabem, né? Brasil. E em 1973, a gente sabe que a Associação Americana de Psiquiatria retirou a homossexualidade da lista de doenças psíquicas, porque até a década de 70 a homossexualidade era uma doença psíquica. E em 1985, o nosso conselho, tá, o nosso conselho federal de psicologia, tá, passou a considerar a homossexualidade como uma alternativa perfeitamente normal, natural e espontânea da sexualidade humana. Ou seja, não há nenhuma justificativa científica que, porventura, venha comprovar o racismo, o preconceito, a homofobia ou a transfobia. Tudo bem? Perguntas, galera, sobre o movimento LGBT. Tranquilos? Professor, Pode eles falar. lutam ainda por essa lei hoje? Ou já tem? Então, no momento, eles lutam por respeito. Né? As principais paradas gays, né? As paradas do orgulho gay, atualmente pedem respeito, pedem
o reconhecimento, por exemplo, né, da união estável, mas agora, quanto ao crime, a homofobia já foi taxado como crime. Isso eles não precisam mais lutar e nem exigir, porque a homofobia já foi taxado como crime, tá? Tudo bem, galera? Essa que é a de proteção. Isso, perfeito. Agora, é necessário criar uma lei específica, porque homofobia e transfobia foram traçados como crime de racismo. E não se trata de uma diferença de raças. Não existe raça hétero e raça homossexual. Não existe isso. Mas foi a única saída que o STF encontrou para enquadrar a homofobia e transfobia como algum tipo de crime. Por isso que, na época, eu não lembro se era o Lewandowski, eu não lembro quem era o cara que foi o relator da votação. Mas por isso que ele destacou que era necessário que o Supremo, que a Congresso Nacional criasse uma lei específica, né? Tudo bem, galera? Perguntas? E aí, galera, outro movimento reivindicatório, tá, importante na história do Brasil é o movimento indígena. Ele tem um movimento de caráter reivindicatório e o movimento indígena ele se engaja pela conservação e a delimitação de terras indígenas. Além, é claro, né, da educação e saúde diferenciada e o respeito e o reconhecimento à cultura indígena. Em 1967 foi criada a Fundação Nacional do Índio, tá, o FUNAI, que tem a função de fiscalizar e proteger os índios do Brasil. Em 1973 foi promulgado o Estatuto do Índio, em que, assim como existe o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, também tem o Estatuto do Índio, tá, gente? E aí o Estatuto do Índio estabeleceu que os indígenas estariam sob a proteção, sob a tutela do Estado brasileiro. Então, é dever do Estado proteger os índios no Brasil. E isso foi colocado na nossa Constituição, na Constituição de 1988, que diz respeito à União, que deve zelar pelos direitos, pela proteção e pelo amparo aos índios brasileiros. Tá? Então, a nossa própria Constituição, ela deixa bem claro que é dever do Estado zelar e proteger pelos índios do Brasil. Tá? E, geralmente, os movimentos indígenas, hoje, eles lutam contra garimpeiros, contra grileiros, contra a expansão do chamado cinturão agrícola pela floresta amazônica, contra o desmatamento, contra as minas de ouro ilegais, né? Então é contra isso que hoje os principais movimentos indígenas lutam. E nós sabemos que no Brasil é um dos países mais violentos do mundo contra movimentos indígenas. Só esse ano foram 4 líderes indígenas que foram assassinados no Brasil. Só esse ano. E foram assassinados por garimpeiros ou grileiros que queriam tomar essas terras. Então, a gente sabe como esses movimentos sociais eles são difíceis. Primeiro porque são locais que tudo é resolvido através da bala, da violência. Regiões como Amapá, Roraima, Amazonas, né? Entre outros, lá tudo se resolve através da violência. E mesmo que o Brasil tem as regiões já delimitadas como terras indígenas, mesmo assim, pessoas insistem em invadir essas terras e explorar o ouro dentro dessas terras. Né? Tudo bem, pessoal? Ok. Grileiros é o que mesmo, professor? O grileiro é aquele que usurpa terras, toma a terra de alguém. Por que a expressão grileiro? Porque ele falsifica um documento, e aí, para deixar aquele documento de posse de terra com um estado de envelhecido, para parecer original, o que ele faz? Ele coloca o documento dentro de uma caixa com grilos. E o grilo come e defeca em cima da folha do documento. E deixa o documento com estado de velho. Então, esses falsificadores, que são os grileiros, falsificam documentos para tomar terras indígenas. Vira e mexe, tem um grileiro ou outro que toma terra indígena falsificando documentos dessa maneira. E aí eles são chamados de grileiros justamente por essa técnica, de pegar o documento falsificado, colocar dentro de uma caixa com grilhos mesmo, grilho mesmo, né? Ele vai lá, dá uma comidinha de um lado, do outro, dá uma cagadinha, e aí o papel fica com o estado como se ele fosse envelhecido. E aí depois essa pessoa apresenta para o Estado como se aquele documento fosse original, quando na verdade foi falsificado. E até um grilo ajudou a falsificar. Tudo bem? Mas, professor, aí, tipo, o governo, ele dá certa terra para os índios, não tem?
Aí esses caras apresentam os documentos, mas, tipo, o governo faz o quê? Uhum. Então, geralmente, quando é gente muito poderosa, consegue comprar até agentes do governo, funcionários do Estado. Consegue comprar agentes da FUNAI, da Fundação Nacional do Índio, consegue corromper e comprar agentes que delimitam terras, né? E, inclusive, esses caras que são muito poderosos conseguem comprar fiscais do governo federal. Então, por ter muito ouro debaixo dessas terras, é muito vantajoso economicamente. E, às vezes, o Estado não faz nada, que é o que está acontecendo nesse exato momento. O Estado brasileiro simplesmente não faz nada contra os grileiros, ou pouco faz contra o desmatamento, contra os garimpos legais, né? A gente sabe que o atual governo não tem muito compromisso com os indígenas, né? Ô, professor, mas eles não, tipo, não fazem nenhum teste com esses documentos para poder verificar a veracidade do documento, não? Nada? Fazem, claro que fazem. Inclusive, todo documento fica registrado. Fica uma cópia com a gente, né? Quando você compra um imóvel, por exemplo, fica uma cópia com a pessoa e fica uma cópia num cartório. E aí a pessoa pode ir até aquele cartório e pode encontrar uma cópia lá, que pode ser também falsificada. Isso é muito comum. Por quê? Porque a Professor, pessoa... mas quando documento, tipo, igual quando acontece esse caso dos grileiros, como vamos supor, é um grileiro, mas ele não é um grileiro, tipo, rico nem nada, vamos supor, ele fez isso só para poder tentar conseguir a terra. Aham. E eles provam e fazem o teste, aí a pessoa vai presa e tal, acontece esse tipo de coisa, né? O Estado brasileiro é meio moroso em relação a isso. Geralmente, se a pessoa for réu primário, ela responde processo de liberdade, por tentativa de falsidade ideológica, que é falsificar um documento, né? Então, geralmente, a pessoa responde processo de liberdade. Aí vai 5, 10 anos, caduca, e a pessoa nunca responde ao processo. E aí faz mais grilhagem de documentos, de terras, isso continua. Geralmente, quem faz grilhagem é gente muito poderosa. Gente que tem envolvimento com político muito poderoso, gente que tem envolvimento com cartórios. Às vezes, os próprios cartórios liberam documentos para serem falsificados. Porque não sei se vocês já viram, uma escritura tem um documento especial, não é qualquer um documento, é uma folha especial, um papel especial. E os próprios cartórios, por debaixo dos panos, liberam esses documentos para serem falsificados. Ou eles mesmos falsificam. Tá? Isso acontece muito nos rincões desse país, tá, gente? Infelizmente, né? Tudo bem? Os fazendeiros estão entre esses, professor? Grileiros, sim, muitos fazendeiros, ricos fazendeiros da região da Amazônia, da expansão da soja, daquela região do cinturão agrícola da floresta amazônica, constantemente estão falsificando documentos. Não à toa, o cinturão agrícola da soja está expandindo para a floresta amazônica. Ano após ano, aparece um documento. Ah, achei o documento aqui, ó. Era do meu tataravô. Tá aqui, ó. Aquela terra lá não é do índio, não. É minha. Aí o Estado tem que dar a terra pro cara. E o cara vai lá, desmata e expande a produção de soja. Porque soja, você sabe, né? É um alimento essencial para todos nós. Por isso que você comeu hoje no almoço um prato de soja, né? Eu, por exemplo, destruí, né, uma carne de soja agora há pouco. Só que não, né? Quem é que come a nossa soja, galera? O gado da Europa. O que a gente aproveita da soja no Brasil? Geralmente o óleo de soja. Porque nós não temos a tradição de consumir soja como consumimos arroz e feijão, por exemplo. Então, a maior parte da nossa soja, que é fruto do desmatamento da floresta amazônica, vai para a Europa para alimentar o gado europeu, vai virar ração de gado. Brasil, né, gente? Brasil, infelizmente. Professor, uma curiosidade. Tipo assim, no Brasil, todas as aldeias indígenas, que tem muitas, já foi descoberta? Ou tem alguma ainda virgem, tipo, que nunca... Nunca entrou em contato com o homem branco. Isso digamos assim, uma lacuna muito interessante, porque a gente sabe que a floresta amazônica é gigantesca, tá? Dizer que um índio ou uma tribo nunca esteve em contato com um homem branco é muito complicado no Brasil, porque a maior parte dessas tribos estão interligadas pelos rios. Então, ou ela viu o homem branco, ou se viu, já que são tribos nômades, se refugiou cada vez mais no meio da floresta. Se existe tribo que realmente, né, nunca esteve em contato, eu sinceramente não sei. Agora, talvez tenha entrado em contato, esse contato foi violento e ela se afastou ainda mais. Isso pode ter acontecido. Há uns 2 anos atrás, um helicóptero da FUNAI
teria sobrevoado uma tribo indígena que supostamente, entre aspas, nunca tinha tido contato com o homem. Pronto. Aquele momento foi o contato. Acabou. Então, aquele momento do helicóptero da FUNAI sobrevoando aquela tribo foi o momento do contato. E era visível, os índios lançavam arco e flecha contra o helicóptero, mesmo que o helicóptero estivesse alto e tal, mas é muito complicado. Eu não sei, eu acho que não. Eu, sinceramente, eu acho que é impossível que exista alguma tribo no Brasil que nunca tenha tido contato com o homem branco. Pode ter visto, se refugiado, se afastado, se isolado ainda mais, mas que, sim, conhece que existe e sabe que tem um homem branco, né? Tudo bem? Professor, eu tô com uma dúvida aqui. A maior plantação de soja é na Amazônia ou é em outro lugar? Porque eu acho que é em outro lugar. Em outro lugar. Na verdade, o que ocorre em direção à Amazônia é a expansão do cinturão agrícola. As regiões geralmente produtoras de soja no Brasil é a região centro-oeste brasileiro, e não a região da Amazônia. Só que à medida que o centro-oeste vai ficando limitado, essa produção de soja vai se expandindo para o chamado cinturão agrícola, né? Vai se expandindo em direção à floresta amazônica, né? O cerrado, né? O cerrado brasileiro praticamente está sendo desmatado para plantar soja, né? O cerrado é um tipo de vegetação, é um tipo de bioma, né? Ô, professor, e como é protegida essas terras? Tipo, tem alguma coisa, uma cerca, alguma coisa assim? Então, são terras muito grandes. Então não tem como fazer, né, delimitar, construir um muro, uma cerca, não tem como fazer isso, porque são terras gigantescas. E aí, quem é que fica de olho ou deve fiscalizar? A Fundação Nacional do Índio. E aí hoje se usa o quê? Satélites. Com o auxílio de satélite, você delimita exatamente longitude, latitude, onde termina e começa uma propriedade indígena, uma terra indígena. Só que mesmo com a Fundação Nacional do Índio, com toda a tecnologia que ela tem, mesmo assim, vira e mexe, vai lá um grileiro, garimpeiros ilegais invadem terras indígenas. Aí quando se descobre, já abriu uma cratera de todo tamanho, já explorou um monte de ouro, tem máquinas destruindo a floresta, aí vai a Fundação Nacional do Índio com a polícia, queima as máquinas, prende alguns, outros fogem no meio da mata e fica por isso mesmo. Geralmente é isso que acontece. Mas não tem como delimitar com cerca, porque são terras... Existem regiões da floresta amazônica que são maiores do que o estado do Espírito Santo, né? Então é impossível você cercar tudo isso, né? Tudo bem? Ah, sim, obrigada. A Amazônia é o maior estado. Não entendi, perdão? A Amazônia é o maior estado do Brasil? Eu creio que sim. Eu creio que seja Amazonas, exatamente. Acho que é isso. Eu Tá acho que é bom. isso mesmo, tá? Tudo bem, galera? Perguntas? Beleza? E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre um dos movimentos mais recentes da história do Brasil, que foram as Jornadas de Junho, também conhecida como a Copa das Manifestações, tá? E que foi, na verdade, na história do Brasil, uma série de movimentações civis públicas que tomaram diversas cidades brasileiras entre ali os meses de abril e julho de 2013, e as questões mais latentes desse movimento social foram os escândalos de corrupção envolvendo o governo, os elevados gastos com a Copa do Mundo, com a Copa de 2014. O Brasil gastou, em média, 33 bilhões com a Copa do Mundo. Foi a Copa mais cara da história de todas as Copas, foi a Copa brasileira, curiosamente. Gastos com as Olimpíadas de 2016. E tudo começou com o aumento da passagem de ônibus em 20 centavos. Em várias capitais do Brasil, ao mesmo tempo, São Paulo, Recife, Belo Horizonte e Porto Alegre. Em várias capitais do Brasil, ao mesmo tempo, as passagens de ônibus foram aumentadas em 20 centavos. E aí o povo foi às ruas, né? E na época existia um comentarista da Rede Globo chamado Arnaldo Jabor. Tá? O Arnaldo Jabor, em um dos seus comentários, ele teria dito que era um bando de filhinhos de papai reclamando só por 20 centavos. E aí, pronto, a internet, então, nem se fala, né? A internet caiu em cima, né? Com cartazes, com imagens, né? Copa da FIFA, 33 bilhões. Olimpíadas, 26 bilhões. Corrupção, 50 bilhões. Salário mínimo, R$ 678. E você ainda acha que é só por 20 centavos? Eu gosto desse aqui, ó. Ração, R$ 8,50. Ossinho, R$ 3. Petisco, R$ 2,75. E você ainda acha que é só por 20 centavos? Palmirinha, grande Palmirinha, né?
Nasci em 1931. Vi 2 guerras mundiais. Mentira, né? Porque se ela nasceu em 1931, ela só viu a Segunda Guerra Mundial. Mas tudo bem, a gente dá um desconto para ela. Eu acho que é 1931 a.C., tá? Por isso que ela viu as 2 guerras. Mas tudo bem. Ela é uma velhinha, uma senhorinha que insiste em viver, a Palmeirinha, né? Sobrevivi durante a ditadura. Acreditem, não é só por 20 centavos. É a Palmeirinha também mostrando lá o seu protesto. E essas manifestações tomaram as ruas. Tomaram as ruas de várias capitais brasileiras na época, né? Reivindicando uma postura do Brasil frente aos escândalos de corrupção. E quanto à organização desse movimento, tipo de enfrentamento, né, ele foi um movimento que foi organizado pelo Movimento Passe Livre, o MPL, e o movimento MBL, Movimento Brasil Livre, tá? Que se diziam movimentos apartidários. E hoje sabemos que todos eles estão na política. Todos os líderes desse movimento estão na política, tá? Principalmente a galera do MBL, né, o Movimento Brasil Livre. E foi também uma forma de mobilização e enfrentamento, que teve início, por exemplo, nas redes sociais. As redes sociais bombaram de críticas e também foi através das redes sociais que esses movimentos se organizaram. E se estendeu por passeatas, que foram formadas por multidões. A maior passeata, a maior movimentação civil pública desde as diretas já, de 1984 e 85. Desde a época dos caras pintados, de Collor, lá da década de 90. Às vezes pacífica e por muitas vezes também violenta. E aí frases de efeito como: o gigante acordou, não é só por 20 centavos, vem pra rua, queremos saúde e educação padrão FIFA, que deram o tom, né, para essas manifestações. Eu sempre digo que o brasileiro ele é muito bem-humorado e o brasileiro é muito criativo. E eu brinco muito que a internet vale cada centavo, principalmente por questões como: enfia o 20 centavos no SUS, que é o Sistema Único de Saúde, né? Ou ainda, em 2014, vote em Alibaba, ele só tem 40 ladrões, fazendo alusão ao Congresso Nacional, que tem 513 deputados. Alibaba só tem 40, o Congresso Nacional tem 513, né? Sistema em erro, deseja formatar o Brasil, né? Quando seu filho ficar doente, leve ele a um estádio. Não sei se vocês lembram, mas o Ronaldinho Fenômeno, em uma entrevista, ele teria dito: ora, não dá para fazer Copa do Mundo com hospitais. Realmente não dá para fazer Copa do Mundo com hospitais. E nem salvar vidas com estádios de futebol. Né? Isso é um pequeno detalhe, né? Quando ele quebrou o joelho, arrebentou o joelho, ele foi aonde? Um estádio de futebol, ser operado, né? Isso aqui eu gosto também. Era um país muito engraçado. Não tinha escola, só tinha estádio. Ninguém podia protestar, não. Porque a polícia sentava a mão. Né? Brasileiro, né? Muito criativo, como sempre, né? Mãe, desculpa, deixei o quarto bagunçado para arrumar o país, né? O Brasil é o país do futebol, porque o futebol não se aprende na escola. Isso é fato. Isso é fato, né? Desculpa o transtorno, foi a Copa que pariu, né? Dilma, finge que sou a Copa e investe em mim. Né? Isso é legal. Japão, eu troco nosso futebol pela sua educação. E vocês lembram, durante a Copa do Mundo, os japoneses deram uma aula de educação para nós. Final do jogo, enquanto todo mundo largava todo o seu lixo para trás, gato, cachorro, sogra, papagaio, litro de refrigerante, cerveja, tudo para trás, os japoneses ficavam lá com sacolas plásticas, juntando o lixo da área da arquibancada em que eles ficavam. Os japoneses deram uma aula de educação para nós. Pena que nós não aprendemos, né? Brasil, vamos acordar. Professor vale mais do que Neymar. Eu amo essa garota. Tá? Eu amo essa garota, com certeza, né? Igualité, liberté, fraternité, vinagré. Liberté, igualité, fraternité são lemas da Revolução Francesa, né? Vinagré é o vinagre mesmo, porque se descobriu que quando a polícia lançava as bombas de gás lacrimogêneo, o vinagre é capaz de neutralizar essas bombas, o efeito da bomba de gás lacrimogêneo, né? E aí, por isso, o vinagre. Spray de pimenta e baiana tempero. Baiano macho, né? Que vergonha, passagem mais cara do que a maconha. Maconheiro detectado, né? Eu fico pensando um pai vendo uma foto dessa. Meu filho, meu Deus, né? Odeio bala de borracha, joga um tic-tac. Odeio bala de borracha, joga uma house, né? Sou professora e não tenho dinheiro para ir no estádio. Coitada, né? Se ela é professora, não tem dinheiro para nada. Estádio é um mero detalhe. Não queremos Brasil seleção, queremos Brasil nação. Aqui, quem dera. Professor, te desejo um salário de um deputado e um prestígio de um jogador de futebol. Também, né? O movimento é sexy,
Movimento Sexo e Amor, sacanagem é 2,95, né? Sexo para quê? Se o governo é melhor não terminar o resto, né? Enfim, se é para fuder com a minha vida, eu quero Bolsa Motel, né? E aí a gente fecha por aqui a nossa aula sobre movimentos sociais, né? Com essa parte bem humorada dos movimentos sociais brasileiros, e que sim, a gente tem essa pegada de humor nos nossos movimentos sociais. Isso foi percebido aí nessa jornada de março, que sim, foram movimentos importantes na história do Brasil. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Vamos lá. Dúvidas? Professor, você acha que se o passe fosse livre, daria certo? Passe de... É tipo passagem. Vocês sabem que o transporte é público, né? Se ele é público, ele deveria ser para todos, mas você paga por ele. Então não é público porra nenhuma. Público só é a cabeça de quem coloca o nome de transporte público. Na verdade, o transporte público, entre aspas, é muito lucrativo para empresas, como, por exemplo, no nosso caso aqui é a Transcol, né? Que está há anos com o direito de explorar o transporte na Grande Vitória, e né, é bizarro como a passagem é cara não só aqui, mas em várias capitais brasileiras, né? E aliado a isso, eu acho que se realmente o transporte deveria ser público, ninguém deveria pagar. Assim como o hospital é público, ninguém paga. Mas você sabe que você paga pela passagem, né? Teoricamente, então, ele não é público, ele é privado. E é óbvio que é privado, porque o dinheiro vai para o lucro de uma empresa privada, que é a Transcol, né? Tudo bem, galera? Professor, Pode onde será que estão essas pessoas hoje? Porque aumentou muito mais que 20 centavos agora, né? Posso falar minha opinião, minha humilde opinião? Aquele momento específico, o ódio foi catalisado, sim, por questões como, né, corrupção, por questões como dinheiro gasto com a Copa, com dinheiro gasto com as Olimpíadas, mas o ódio maior era contra o PT. Não que o PT seja santo, pelo contrário, se envolveu em corrupção, se cagou todinho. Tá? O que eu quero dizer é que o Movimento Brasil Livre e o Movimento Passe Livre canalizaram o ódio da população contra um único partido. E aí, beleza, vamos tirar o PT que vai melhorar. Né? Eu lembro tinha um outro cartaz muito interessante, de uma criancinha segurando um papel dizendo: eu quero voltar à Disney, fora Dilma. Olha o valor que está o dólar hoje. Na época, o dólar eu acho que estava R$ 3,95 e era um absurdo, né? O dólar chegou a mais de R$ 5. E ninguém mais considera um absurdo. Eu lembro como se fosse hoje a Rede Globo martelando que com a alta do dólar ia aumentar o preço do pão, tudo ia ficar mais caro, a inflação ia subir. No governo Dilma. O dólar chegou a 5 e pouco, isso não está acontecendo mais. O pão vai aumentar mais? Não. Né? Ou seja, o que aconteceu hoje no Brasil? Um grupo específico da sociedade, uma ala mais conservadora, liberal, junto com a mídia, canalizou o ódio e a ingenuidade da população contra um único partido. Não que esse único partido não tenha cometido erros. Foi tão corrupto quanto qualquer outro partido. Só que colocaram só a culpa na conta do PT. Como se o PT fosse o antro de corrupção. E se tirasse o PT, ia salvar o Brasil. E a gente sabe que não, gente. Veio o governo Temer e foi uma cagada. Aumento do preço da gasolina, aumento do dólar, e ninguém foi às ruas. Escândalo de corrupção de novo, ninguém foi às ruas. Veio o governo desse menino, Bolsonaro, né, com todos os outros escândalos, e ninguém foi às ruas. Alta do dólar, né, impostos elevados, ninguém saiu às ruas. Então, o que aconteceu com o gigante? O professor voltou a dormir. Voltou a dormir. Né? Essa é a minha opinião. A outra pessoa pode ter uma leitura diferente, claro. Né? Tudo bem, galera? Beleza? Professor, Uhum. Você acha que se tivesse deixado a Dilma no lugar do Michel, teria sido melhor? Eu acho que o processo de impeachment promoveu um desgaste econômico e político no Brasil. Com o processo de impeachment, houve um desgaste no sentido que instaurou uma crise política, nada andou no Congresso Nacional e logo em seguida instaurou uma crise econômica. Uma das interpretações é a seguinte: na época, o então presidente do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, era o Eduardo Cunha.
E o Eduardo Cunha mentiu dizendo que não tinha conta no exterior, quando na verdade tinha muita conta no exterior, muito dinheiro no exterior. E aí abriu um processo dentro da Câmara dos Deputados para cassar o mandato do Eduardo Cunha, no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. O que o Eduardo Cunha fez? Foi até a maior bancada que tinha no Congresso na época, que era a bancada do PT, com o maior número de deputados, e pediu o apoio do PT para que ele não sofresse a cassação. Curiosamente, a Dilma falou, não, eu não vou te apoiar, cara, você é um corrupto, eu não vou te apoiar. Aí, em vingança, o que o Eduardo Cunha fez? Aceitou um dos tantos processos de impeachment que tinha contra a Dilma. E aí ele aceitou. Quando aceitou, começou todo o rito. Aí os movimentos sociais, mais conservadores, mais a mídia, começou a marretar. Dilma, pedaladas fiscais, escândalo de corrupção, pedaladas fiscais, escândalo de corrupção. A opinião pública cresceu contrária ao PT, contrária a Dilma, e, consequentemente, o processo de impeachment passou na Câmara dos Deputados e depois na Câmara do Senado. E todo esse processo de impeachment gerou um desgaste político e econômico para o Brasil. Uma situação que o Brasil já não estava legal. E aí, galera, a gente sabe o que aconteceu. Veio o Temer, veio esse menino Bolsonaro, e a gente sabe o que aconteceu. A questão é, melhorou? Não, a gente sabe que não. Olha o preço que está o gás, olha o preço que está a gasolina, olha o preço que está o dólar. O PIB apresentou um crescimento de 7,7 agora, mas não vai repor o prejuízo da crise. Ou seja, né, piorou a situação. O que seria melhor deixar, professor? Minha humilde opinião. Deixa ela terminar o mandato com todos os problemas. Depois, né, vamos escolher alguém decente para ser o novo presidente. Só que o Brasil é aquela velha história. O Brasil tem ejaculação precoce. Ele não sabe esperar, muito imediatista. O povo brasileiro é muito imediatista. E, repito, o processo de impeachment foi muito mais traumático do que o próprio governo da Dilma. Porque o processo de impeachment paralisou o Congresso. O processo de impeachment canalizou o ódio. E dividiu o Brasil. O Brasil ficou polarizado. Petralhas e coxinhas. O Brasil ficou desse jeito. E todas as vezes que se polariza a política brasileira, o que acontece de maneira trágica é crise econômica, crise social, crise política, né? E para piorar veio uma pandemia. Ou seja, né, a batata quente caiu nas mãos do pobre coitado do Bolsonaro. Nesse cenário eu falo que é pobre coitado, né? Porque ele também não está sabendo o que fazer. Nem ele, nem o ministro dele, esse menino, como é que é o nome dele? O ministro da Economia, o Paulo Guedes, né? Minha humilde opinião, mais uma vez, tá, gente? Pode ter pessoas que têm uma leitura diferente, né? Tudo bem? Perguntas? Vamos lá? Agora, não sei se vocês sabem, mas há uns 2 meses atrás, mais um relatório saiu do PCU mostrando que Dilma não fez pedaladas fiscais. Ou seja, né, muito provavelmente nos próximos anos, bons historiadores vão chegar à conclusão de que o impeachment com Dilma foi um golpe. Como tantos outros golpes na história do Brasil, né? Proclamação da República foi um golpe. Revolução de 30 foi um golpe. Golpe da maioridade. 37, golpe. 64, golpe. Né? E aí, o Brasil é o país dos golpes. E eu sempre digo que o mais golpeado no Brasil é o povo brasileiro. Somos nós. Somos nós os mais golpeados da história, de toda a história política desse país, tá? Infelizmente, galera. Infelizmente. Tá? Tudo bem, galera? Perguntas? Então, vamos lá para a nossa aula de filosofia. Okay? Pode falar? Eu acho que, como a gente não tem muito conhecimento sobre política, a gente acaba sendo influenciado por uma coisa e prejudicado. E outra pergunta. Você acha que se acontecesse um impeachment agora com o Bolsonaro, prejudicaria mais ainda a economia? Com certeza. Eu não acho que deve acontecer um processo de impeachment agora, jamais. Mais um processo de impeachment afundar mais ainda, mais uma crise política, mais uma crise econômica. A não ser que esse cara faça uma cagada muito doida. Tá? Ele fez umas cagadas doidas aí, mas tem que ser muito doida mesmo. Um crime de irresponsabilidade fiscal sinistro. Comprovado. Agora, eu acho que é melhor deixar ele terminar o mandato dele, com todos os problemas que ele tem enfrentado, que são muitos. Ele pegou um país em crise, e aí veio uma pandemia. Por melhor que seja o governo, ele ia enfrentar problema. Qualquer governo. Se fosse o Haddad eleito, ia enfrentar esse problema também. Se fosse, né, sei lá, esse menino, né,
foi candidato também, esqueci o nome dele lá, o Cabo Daciolo. Se fosse o Cabo Daciolo, ia enfrentar esse mesmo problema também. Então, o Bolsonaro, às vezes, eu tenho até pena, né, que ele pegou uma batata quente nas mãos. Né, em um momento complicado da história política e econômica do Brasil e do mundo. Né? Então, eu não acho que o processo de impeachment salve o Brasil, muito pelo contrário. Não se melhora um país simplesmente trocando de presidente como se troca de roupa. Se melhora o país nas eleições, com tempo, com paciência do povo brasileiro, com instrução, com conhecimento político, para que o povo brasileiro não seja mais manobrado pela mídia ou por grupos políticos de interesses. Porque o que aconteceu no Brasil foi que o brasileiro, de maneira quase que geral, foi manobrado, foi induzido pela mídia brasileira. Né? Enfim, né? Tudo bem, galera? Professor, Uhum. boa noite. Boa noite. Não, você estava falando da Dilma aí, ela pode voltar a disputar a presidência? Pode, não na presidência, não. A não ser se fosse reeleição. Ela pode tentar cargo de Senado, deputado, etc. Inclusive, tentou nas últimas eleições e não conseguiu ser eleita, né? Agora, a presidência, ela não pode mais. A não ser se fosse uma reeleição seguida. Existe uma lei que proíbe o presidente depois de voltar a ser eleito, tá? Agora, claro que tudo isso pode ser mudado, assim como foi criada a lei, por exemplo, né, que permite a reeleição, pode-se criar uma lei que permite a volta de um ex-presidente, tá? Sem problema nenhum. Isso é muito fácil de se criar. Tá? Tudo bem, galera? Perguntas? Mesmo porque ela não teve o mandato cassado, ela foi impeachmentada e não teve os direitos políticos cassados, né? Isso é interessante. Porque os deputados que impeachmentaram ela também garantiram seus direitos políticos, porque a lei do impeachment é bem clara. Se um presidente é impeachmentado, ele perde seus direitos políticos por 10 anos. Mas então, Dilma fizeram uma exceção, professor, fizeram uma exceção à regra. No final, eles ficaram com peninha da Dilma e resolveram manter os direitos políticos dela, né? Curiosamente. Tudo bem, galera? Professor, eu tenho uma pergunta. Uhum. Não tem aquele cara que você falou que a Dilma não quis ajudar ele, aí ele aprovou o impeachment dela? Eduardo Cunha. Né? Isso. Depois disso, continuar a cassação do negócio dele? Não deu tempo, porque ele foi preso. Não deu nem tempo. Ele saiu do cargo de presidente da Câmara dos Deputados, acabou o mandato dele, aí ele perdeu o foro privilegiado e ele foi preso. Ele tá, se eu não me engano, ele está respondendo processo de liberdade agora, com tornozeleira eletrônica e tudo. Professor, isso então que foi o processo de impeachment, né? Que eu sempre ouvi falar, mas eu não sabia direito o que era. Foi esse período de cassação de pessoas erradas? Como que foi? Então, um processo de impeachment é uma cláusula específica da nossa Constituição Federal que garante ao Estado o direito de cassar o mandato e cassar os direitos políticos de um funcionário público, especificamente o presidente da República, que tenha cometido algum crime. Crimes de que tipo, professor? Pedaladas fiscais, né? Tráfico de influência, corrupção, podem gerar um processo de impeachment. Como é que é o rito do processo de impeachment no Brasil? Qualquer pessoa pode apresentar um processo de impeachment, inclusive eu. Qualquer um. Pode ir até a Câmara dos Deputados e entregar nas mãos do presidente da Câmara dos Deputados, estão aqui, um processo de impeachment contra o presidente. Agora, quem é que aceita o processo de impeachment para ele andar dentro da Câmara? É o presidente da Câmara dos Deputados. E aí, como é que funciona? Primeiro se vota na Câmara dos Deputados, se passou na Câmara dos Deputados, se vota na Câmara do Senado. E aí, se passou na Câmara do Senado, o presidente perde o mandato, o seu vice assume, e ele perde os direitos políticos automaticamente por 10 anos. É assim que deve funcionar no Brasil. Tá? Esse é um processo de impeachment. Não existe uma tradução para o português dessa palavra, uma tradução específica. Geralmente se usa uma palavra impedimento para traduzir como impeachment, mas não é. Impeachment não se traduz como impedimento. Impedimento é uma outra tradução para o inglês, porque não existe no português uma palavra específica para impeachment. Agora, resumidamente, o impeachment é uma segurança para que o presidente não cometa crimes, tá? Porque o presidente não é imputável, né?
Agora, Dilma fez pedaladas, professor, 3 relatórios do TCU, Tribunal de Contas da União, mostram que não. Ela não fez pedaladas. Então, teoricamente, ela não deveria ter sofrido processo de impeachment, né? Mas sofreu. O que indicaria que foi um golpe, né? Tudo bem, galera? Perguntas? Professor, mas se é o presidente que aprova no final, se for um processo contra ele, quem que vai aprovar? Não entendi, perdão? Tipo assim, se é um processo de impeachment para o presidente. Aham. Aí, por último, é o presidente que aprova, né? O processo de impeachment? É. Não. O processo de impeachment, quem aprova é a Câmara dos Deputados e a Câmara do Senado. Ah, E quem necessariamente faz a análise se tudo correu certinho, de acordo com a Justiça, é o Supremo Tribunal Federal. Mas o presidente nada pode exercer, a não ser se tentar se defender, né? Ah, entendi. Professor, Pode falar. e o Lula? Tipo, qual a situação dele? Ele Então, pode o voltar Lula a disputar, não já- sei. Não pode não, porque ele é ficha suja. Ele não consegue de jeito nenhum. E a lei da ficha suja, que foi criada em 2009, acho que é 2009, depois eu posso confirmar isso. Ela impede que um presidente que já foi condenado em primeira e segunda instância concorra a qualquer cargo, tá? Então, o Lula não pode, sob nenhuma hipótese, né? E nem deve, porque, né, eu acho que já deu, né? Tudo bem, pessoal? E é curioso como ele tem força política no Brasil, né? Em qualquer cenário, mostrou recente uma pesquisa, acho que foi a revista Veja, em qualquer cenário de disputa política, se Lula disputasse de novo, ele ganharia a eleição. Que coisa louca isso, gente. Meu Deus, eu tenho medo do brasileiro às vezes, né? O brasileiro foi Porque pela NASA. na eleição de 2018, parece que ele apareceu o nome dele na pesquisa e ele Isso. estava ganhando até do Não, Bolsonaro. Aí foi não derrubaram só, ele. não só apareceu, como ele tentou se candidatar, ele já saiu como candidato nas eleições de 2018. Só que a lei da ficha limpa foi lá e proibiu o direito político dele. Na verdade, foi uma jogada política, porque ele ficou à frente, né, demonstrando que ia vir nas eleições, mas ele tinha certeza que não viria, porque ele estava sujo. Aí veio a lei da ficha limpa e falou, não, você não pode concorrer. Ah, mas o meu amigo Haddad pode. Aí o Haddad, teoricamente, ia pegar os votos dele. E não pegou. Veio a facada do Bolsonaro. Bolsonaro não participou de nenhum debate político. E sem participar de debate político, o cara ganhou as eleições. Provavelmente, se ele participasse do debate político, ele seria massacrado, até pelo cabo da Ciolo. Mas, como ele não participou de nenhum debate político, ele acabou não sendo, né, sendo beneficiado. Né? A facada elegeu ele. Professor, você acha que é verdade a facada dele? Eu acho que foi sim. Acho que, por mais loucura que sejam as teorias da conspiração, eu acho que foi sim. Né? Professor, Uhum. você consideraria o Lula como um presidente, um dos melhores presidentes que o Brasil teve? Eu não sei, mas tipo Vargas, que criou as leis trabalhistas. Uhum. Tudo depende parte opinião, mas também de visão de mundo. Lula deu sua contribuição social para o Brasil? Claro que deu. O governo Lula, nós tivemos a construção, se eu não me engano, foram 13 institutos federais e 17 universidades. Eu estudava na UFES na época, eu estava terminando meu curso de História na UFES, quando começaram construções mirabolantes na UFES. Expansão de CTs, de CAs, foi algo impressionante. Restaurante universitário servindo batata frita no restaurante universitário, eu que comia no bandejão na UFES. Comia no bandejão que vinha um purê de inhame, que a tia virava a colher e o purê não descia. Eu comi feijão tropeiro, eu comi carne, podia escolher 2 tipos de carne e era fantástico, ou frango assado, ou bife acebolado, era delicioso. Batata Aí frita, sim. eu peguei nessa época, exatamente, eu peguei nessa época, que foi o auge do governo de Lula, investindo nas universidades. Teve seu lado bom? Teve, com certeza. Teve seu lado ruim? Teve os escândalos de corrupção. Tá? Com certeza esse lado manchou o governo de Lula. Agora, se ele era dono do triplex ou não, se ele era dono do sítio de Atibaia ou não, se esse menino Sérgio Moro, né, conspirou contra ele ou não, tudo isso a história ainda vai dizer. A história, nas palavras de John Kennedy, é um mestre implacável.
Então, nos próximos 10 anos, pode ter certeza que bons historiadores vão escrever bons livros tratando da história desse país. E aí eles vão se debruçar em documentos. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas agora recente, o Moro, o juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, né? Ele vai começar a trabalhar na empresa que está fazendo a recuperação das empresas que ele mesmo julgou. Ou seja, ele vai começar a trabalhar numa empresa que faz a recuperação das empresas que ele mesmo julgou e processou. E, curiosamente, a empresa que ele vai trabalhar foi uma das empresas que liberou um documento, na verdade, 3 documentos, que mostravam que Lula não era dono do triplex, que ele foi condenado. Só que o juiz Sérgio Moro, na época, ignorou aquele documento e se baseou em fotos, convicções. Foi essa a expressão que ele usou, convicções. E aí o Lula foi condenado. Eu não tenho propriedade para dizer se ele era dono ou não do triplex, mesmo porque não tenho conhecimento jurídico e nem conhecimento histórico. Eu precisaria ler, estudar, teria que ter bons livros publicados sobre esse tema. Agora, se você me perguntar a minha opinião, você acha que Lula, professor, tinha aquele triplex, tinha o sítio de Atibaia? Eu acho que Lula não precisava nem de triplex nem sítio de Atibaia. Lula já tinha tudo. Para que ele queria um triplex e um sítio em Atibaia? Será mesmo que Lula é burro o suficiente para manchar o nome dele com um sítio, com um triplex? Lula já tinha tudo, gente. Tinha fama como presidente, nacional e internacional, reconhecimento, qualquer momento que viesse a ser eleito, se reelegeria. Então, para que ele precisaria manchar o nome dele com um sítio e com um triplex? Sabe? Não faz nem... Essa é a minha opinião. Professor, Pode falar, gente? eu acho que é por isso que, né, quando teve aquela época lá que ele estava dizendo que ia se eleger, ele estava tão à frente, porque por mais que no mandato dele, nesse tempo que ele governou, teve esses problemas, querendo ou não, o povo ele teve seus direitos, tipo, tanto que você falou das universidades lá com essas melhoras, tipo assim, teve, se não me engano, né, se eu tiver errado, você me corrige, essa questão do Bolsa Família também que entrou. Teve muita coisa, tipo assim, teve o seu lado bom, mas teve o seu lado ruim, quer dizer, mas também teve o seu lado bom. Eu acho que é por isso que ele ficou tão à frente nessa questão. Como todo governo, né? Tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Como todo governo. Agora, é claro que a gente põe na balança de acordo com a maneira com que pensamos, né? Gente, o papo tá legal, mas a gente tem que voltar para a aula, tá? A gente podia marcar um dia para discutir sobre essas questões, ideologia, política, né? Seria interessante, né? Mas, enfim, vamos voltar então para a nossa aula aqui. Deixa eu abrir o nosso 19h45. Faltam... Vamos só introduzir, então, essa parte dos pensadores do século XX, né? Quase terminando a nossa aula. Deixa eu voltar aqui para o nosso slide. Pode falar. Rapidinho. É que eu esqueci de perguntar no começo da aula, que eu entrei meio atrasada. Foi continuação de qual matéria, essa última agora? Sociologia, movimentos sociais. Ah, tá. Né? Explicou pela primeira. Ok. Ok. E agora, galera, a gente vai dar uma atenção especial aos pensadores do século XX. Esse é o nosso último módulo de filosofia. Digamos assim que, claro, nós não vamos terminar essa aula, nós vamos precisar de mais umas 2 aulas para esse módulo, mas seria as 2 últimas aulas de filosofia para vocês estarem aí afiados para a prova do Enem, tá? Então, o que é esse momento, professor, o século XX? Tá? Por que esses pensadores são tão importantes? O século XX, galera, ele foi marcado por 2 grandes tragédias, a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial. Essas 2 grandes guerras trouxeram transformações profundas para a sociedade, inclusive para o pensamento filosófico. E após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né, e seus 25 milhões de vidas humanas na primeira, 75 milhões de vidas humanas na segunda, surgem novas correntes de pensamento filosóficos que vão fazer críticas à modernidade. Porque antes da Primeira e Segunda Guerra, havia aquele pensamento filosófico moderno de que a razão, a ciência, a tecnologia nos levaria a um progresso, nos levaria a algo melhor. Só que toda a razão, a ciência e a tecnologia, na verdade, empurraram a humanidade para 2 grandes tragédias do século XX, Primeira e Segunda Guerra Mundial. E aí os pensadores do século XX adotaram uma postura pós-moderna, adotaram uma postura crítica à modernidade. Esses filósofos, esses pensadores, podem ser chamados de pensadores existencialistas. Tá? Esse é o nosso foco dessas nossas aulas, analisar e estudar o existencialismo.
Então, quando a gente fala em contexto, de onde vem o existencialismo? Professor, o existencialismo ele surgiu como uma resposta às tragédias da Primeira e Segunda Guerra Mundial. E a gente pode encontrar as raízes do existencialismo em Friedrich Nietzsche. Mas, professor, Nietzsche não viveu a Primeira Guerra. Não, ele não viveu a Primeira Guerra nem a Segunda Guerra. Né? Não, digamos assim, ele não é um pensador que foi impactado por essas tragédias, mas o Nietzsche deixou a sementinha do existencialismo para nós. E aí, quando a gente analisa autores como Jean-Paul Sartre, por exemplo, que é um existencialista, né, a gente percebe quão grande é a influência de Nietzsche no pensamento de Jean-Paul Sartre. E o que é o existencialismo? Quando que ele surge? Né? O existencialismo ele surge em oposição à ideia de civilização superior, à ideia positivismo, à ideia de progresso, à ideia de modernidade. Surge como uma filosofia voltada para tentar compreender, né, o ser humano, a existência humana, a finitude da vida, né? E dentre as principais características dessa corrente de pensamento, do existencialismo, a gente pode destacar, por exemplo, né, que a existência humana ela se torna o centro das reflexões do filósofo, ocorre uma oposição em relação ao positivismo, à ideia de progresso, uma oposição àquela ideia de determinismo, que a sua vida é determinada, né, pelas forças da natureza, determinada por Deus, é o famoso complexo de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela. Ah, eu sou mesmo assim. Não, não existe nada disso, não existe nenhuma força que te determine, a não ser você mesmo, porque você é livre para fazer escolhas. E aí o existencialismo ele tem como fundamento, a gente pode dizer, que é construir a vida a partir de sua própria consciência. Então você é responsável pela sua vida. Você é responsável pelas suas ações e pelas suas escolhas. E você tem consciência do que você vai escolher. Então isso é o existencialismo. Buscar a felicidade na vida concreta e não nos bens materiais, não no supérfluo, não na bolsa, num celular, em um automóvel, uma casa luxuosa. Não é esse o foco da vida e da felicidade para o existencialismo. O existencialismo está na vida concreta. Você deve ser feliz com a vida que você deve, tem e luta por ela. E entender também que a morte ela é um elemento que define a vida. Olha que interessante essa ideia, galera. A morte como elemento que dá sentido à vida. Por que você levanta todos os dias cedo e vai para o seu trabalho? Por que você acorda todos os dias cedo e vai para a sua escola? Por que você faz o que faz, pensa como pensa, age porque age? Porque você teme a morte. Então a morte dá um sentido à sua vida. E você o tempo todo luta desesperadamente para viver. Mesmo que você saiba que vai morrer. E saber que a gente vai morrer, para algumas pessoas, é angustiante. Mas para o existencialismo, não. A morte é o que dá sentido na vida. E aí o Jean-Paul Sartre tem uma frase que eu gosto muito. Viver é isso. Ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. Nossa vida é isso, galera. O tempo todo a gente tem que fazer escolhas. Vocês, nesse exato momento, deixa eu ver quantos alunos tem aqui na sala. Tem 15 alunos nessa sala que fizeram uma escolha, assistir a aula de filosofia. Pode ter certeza que vocês vão colher esses frutos. O fruto da escolha de vocês pode ser uma questão do Enem que vocês acertam. Caramba, o professor deu essa aula. Nossa, matei essa questão. Pode ser uma questão do Enem, garantida. Essa questão do Enem pode ser a diferença entre você e a pessoa que não assistiu essa aula, está dentro de uma universidade. Pode ser um aprendizado para a sua vida, um enriquecimento do seu senso crítico, do seu caráter, da sua moral, conhecimento para a vida de uma maneira geral. Então, pode ter certeza que você fez uma escolha e não está perdendo nada com isso. Muito pelo contrário. Está agregando conhecimento, agregando informação que pode definir o seu futuro. Então, o tempo todo nós temos que lidar com escolhas. E o mundo é isso. O tempo todo. A gente lida com as escolhas e com as consequências dessa mesma escolha. Esse barato, essa forma de pensar, é uma forma de pensar existencialista. Tudo bem até aí, galera? Perguntas. Vamos lá. Dúvidas? Tranquilos? Acho que tá tranquilo, professor. Beleza? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a origem do existencialismo. Quando é que o existencialismo ele surge, professor? As origens do existencialismo estão em uma outra corrente filosófica chamada de fenomenologia.
A fenomenologia é uma filosofia criada pelo alemão Edmund Husserl. O Husserl se propôs a estudar tudo aquilo que se apresenta no mundo como um fenômeno. E o que é um fenômeno, professor? É tudo que acontece e que é perceptível aos nossos sentidos. E se é perceptível aos nossos sentidos, o nosso olfato, paladar, visão, audição, tato, aquilo existe. E existe como um fenômeno. Só para a gente lembrar, galera, foi o filósofo Immanuel Kant o primeiro a se propor a estudar os fenômenos e os noúmenos. Lembra? A gente estudou isso lá em Immanuel Kant. Então, o que são os fenômenos? Os fenômenos é tudo aquilo que eu experiencio através dos meus sentidos. Nesse exato momento, você me ouve. É um fenômeno. Minha voz é um fenômeno. Você me vê. Né? Eu sou um fenômeno. Você vê o computador que está na sua frente, o tablet, o celular, em sua frente, é um fenômeno. Então, tudo aquilo que você pode ver, tocar, sentir, com seu olfato, paladar, visão, audição, tato, é um fenômeno. Então, a fenomenologia estuda aquilo que existe. Então, o existencialismo bebeu na fonte da fenomenologia, já que a fenomenologia estuda a existência das coisas. Tudo bem até aí, galera? Professor, isso também pode ser associado ao empirismo? Pode, com certeza. Não só pode, como a fenomenologia é herdeira do empirismo, assim como o existencialismo também. Qual foi o... Eu não lembro certinho, que falou sobre essa questão do empirismo mesmo, que agora eu acabei esquecendo. Filósofo do empirismo? É. São vários. Tem o John Locke, tem o Francis Bacon, tem o Isaac Newton, são vários. Ah, tá. É só para poder me E recordar mesmo. tem o David Hume também, tem, né? Tudo bem? Tudo bem, professor. Obrigada. E aí o Pioneiro. Quem foi o pioneiro? Ai, como que é o o nome? empirismo É. teria sido Aristóteles. Aristóteles teria sido o primeiro, digamos assim, o grande pioneiro do empirismo, ao defender o realismo, né? Agora, enquanto filosofia na modernidade, teria sido John Locke. Né? O John Locke, o pai do empirismo, teria sido ele. Tudo bem? Não lembrei. Beleza? E aí, galera, o Edmund Husserl, ele argumenta o seguinte, que o mundo, ele é um fenômeno. Todo mundo o mundo que está em sua volta é o mundo perceptível aos seus sentidos. Portanto, o mundo é um fenômeno que pode ser compreendido, entendido. O mundo pode ser estudado. E esse mundo precisa ser revelado pelos olhos da filosofia, pela análise da filosofia fenomenológica. E a nossa consciência sobre tudo que existe no mundo, ela é construída a partir dos fenômenos. Por que você tem ideia de que a flor ela tem cheiro, né, um cheiro, por exemplo, né, adocicado? Porque você é capaz de sentir o fenômeno que é o cheiro da flor. Por que você acha que a flor é rosa, a cor dela é bonita, é bela? Porque você tem a capacidade de ver as pétalas daquela flor. Então, se o mundo ele é um fenômeno, o tempo todo ele é uma manifestação de fenômenos, é possível de se compreender esse mundo, de captar a essência desse mundo. É isso que a fenomenologia nos diz. Então, eu posso perguntar a você, uma flor existe? Se você pode ver, sentir o perfume, tocar a maciez da pétala dessa flor, então essa flor existe. Entende isso? Agora, se você não pode tocar, ver, experimentar essa flor, então essa flor não existe. Então, agora é importante, a essência da flor, ela só virá depois das experiências. Uma flor só é uma flor depois que você experimentar ela. E aí você dá um sentido para essa flor. Depois que você experimenta, vê a beleza das pétalas daquela flor, sente o cheiro daquela flor, né? Você dá um sentido para ela. E aí quando você entrega um buquê de flores para o seu namorado ou namorada, você dá um sentido para além da existência daquela flor. E eu só dou um sentido da flor como símbolo do amor, né? Depois de experimentar essa flor, né? Isso é a fenomenologia. Isso é a fenomenologia que está dizendo. E como que funciona o método fenomenológico? Bem simples, galera. Basicamente, observação e descrição. Eu observo e descrevo. É a observação e descrição daquilo que aparece na nossa consciência e na nossa mente humana como um fenômeno. E só pode aparecer para nós como um fenômeno se você consegue
experimentar com os seus sentidos. Então, o que a fenomenologia ela busca estudar? Ela busca estudar o fenômeno, busca estudar aquilo que se apresenta aos nossos sentidos. E se apresenta aos nossos sentidos, existe. Por isso que a fenomenologia influenciou o existencialismo. Então, a gente pode dizer que a origem do existencialismo está em outra corrente filosófica chamada de fenomenologia. Tudo bem até aí, galera? Alguma dúvida, alguma pergunta? Professor, a parte que você falou de observe e descreve, Uhum. é para que é fenômeno? Isso, é para eu ter certeza que aquilo é um fenômeno para mim. Então, não sei se vocês já tiveram a experiência de contemplar o pôr do sol ou o nascer do sol. E aí você logo depois descrever aquele pôr do sol ou aquele nascer do sol para alguma pessoa. Nossa, estava tão bonito, o sol estava avermelhado, com poucas nuvens, o sol estava vermelhado, estava amarelado para avermelhado. Nossa, estava tão belo. E aí, nesse momento que você descreve para aquela pessoa, você está descrevendo um fenômeno. Um fenômeno que é o sol se pondo, né? Com toda a sua beleza, com toda a sua, digamos assim, a sua existência, que o sol existe. Não só existe, como você sente o calor do sol, você vê a luz do sol, e é perfeito, é lindo e maravilhoso. Então, nesse sentido, a fenomenologia é o estudo daquilo que existe, né? Tudo bem? Tudo bem, galera? Perguntas? Vamos lá. Tá tranquilo, professor. Okay? E aí a gente vai estudar um dos mais importantes pensadores existencialistas, que é o Martin Heidegger. Tá? O Martin Heidegger, ele é talvez um dos mais importantes filósofos alemães existencialistas. Tá? E o Heidegger argumenta que antes de buscar compreender o sentido das coisas, a essência das coisas, o porquê que as coisas do mundo existem, nós precisamos compreender o sentido da nossa própria vida, da nossa própria existência. E aí, nós como seres humaninhos, né? Só depois de entender a nossa existência como seres humaninhos que somos, é que devemos tentar estudar o restante, o mundo que está à nossa volta. É isso que o Martin Heidegger defende, tá? Essa ideia que o Martin Heidegger nos traz, um conceito muito importante, é o conceito de Dessein. O que é o Dessein, segundo Martin Heidegger? Dessein é um conceito criado pelo próprio Martin Heidegger, que significa ser aí, ser no mundo e existir. Tá? Se fôssemos traduzir essa palavra para o português, ela poderia ser traduzida com essas três formas: ser aí, ser no mundo e existir. É uma palavra do alemão. Tá? Dessein é uma palavra do alemão. Okay? Então, o que se trata esses três conceitos, professor? Resumidamente, o que é o Dessein? É um conceito que nos ajuda a entender que, antes de buscar o sentido no mundo das coisas, temos que buscar a entender nós mesmos, a nossa própria existência, o nosso próprio sentido, e refletir sobre nós mesmos. Sobre nós mesmos como ser no mundo, um ser que existe, e um ser aqui e aí. Né? É isso que é o Dessein. O Dessein, então, é um conceito da filosofia de Martin Heidegger. E aí vocês sabem que nós, seres humaninhos, nós somos os únicos capazes de refletir sobre nós mesmos. Nenhum outro animal desse planeta consegue refletir sobre a sua própria existência. Um cachorro não consegue pensar sobre si mesmo. Um cachorro não para, caramba, por que eu existo? Um pássaro, ele não para em cima de um fio de alta tensão e fica refletindo, caramba, de onde eu venho? Ele não consegue fazer isso. Só nós, seres humaninhos, conseguimos refletir sobre nós mesmos. E para Heidegger, o ser humano, ele não é simplesmente presença. Ele não é pura e simplesmente um objeto inanimado. A existência humana é um fenômeno único, diferente de tudo que existe. O ser humano, ele é único. Entre 7,77 milhões de espécies de animais desse planeta, só nós, seres humaninhos, conseguimos aprender com o mundo que está em nossa volta, ensinar o que aprendemos, fazer escolhas com base nas experiências do passado e do presente e projetar o futuro. Nenhum outro ser vivo faz essas quatro coisas que nós fazemos.
aprender, ensinar, escolher e projetar o futuro. Nenhum outro animal consegue fazer. Não com o elevado grau de complexidade que nós, seres humaninhos, fazemos. Então, nós somos seres únicos. Nós somos diferentes de tudo que existe, segundo o Martin Heidegger. Tudo bem até aí, galera? Perguntas? Vamos lá. Qual era o nome do último filósofo mesmo? Não entendi, amiga? O nome do último filósofo da... Edmund Husserl, da fenomenologia, né? Eden o quê? Edmund Husserl. Ah, ok. Tudo bem? Tranquilo, galera? Perguntas? Todo mundo entendeu o conceito de descent? Se não entenderam, vão entender agora. Vamos lá, vem comigo, galera. O Martin Heidegger, ele diz o seguinte, que o ser humano, ele é um ser no mundo. Nós não estamos simplesmente perdidos no espaço. Nós não estamos em qualquer lugar. Nós estamos em um mundo. Que nós chamamos de Terra, planeta Terra, chamamos de lar, casa. Ou seja, nós somos um ser que estamos no mundo. Não estamos sozinhos nem isolados. Estamos em um mundo enquanto seres vivos que somos, e nós, seres humaninhos, possuímos a necessidade de nos projetar. É o que o Heidegger chama de transcendência existencial. Então, enquanto nós, no mundo, nós tentamos nos projetar o tempo todo como seres especiais que somos, únicos que somos. E por isso que nós nos colocamos superiores em relação à natureza, em relação aos outros seres vivos. Porque o tempo todo, nós, seres humaninhos, estamos tentando nos projetar. E o mundo em que vivemos, segundo o Martin Heidegger, ele é uma ferramenta que possibilita a nossa construção, que possibilita a nossa transcendência existencial. E o tempo todo nós estamos aprendendo com esse mesmo mundo. Então, estar vivo no mundo significa o quê, galera? Significa que o indivíduo ele deve transcender, ele deve se projetar. Devemos utilizar o mundo que vivemos, todo o mundo que está em nossa volta, como uma ferramenta para as nossas ações e nosso comportamento. Porque nós não somos um ser fora do mundo, nós somos um ser no mundo. Ou seja, nós dependemos do oxigênio deste planeta, dependemos do solo desse planeta para sobreviver, dependemos da água deste planeta para sobreviver. Ou seja, já que somos um ser no mundo, devemos usar tudo que está no mundo para a gente se projetar e nos tornar seres humanos melhores, para que a gente possa nos construir, para que a gente possa nos projetar. Então, o mundo que está em nossa volta é um mundo que é uma ferramenta para a nossa construção, para a construção humana. E, claro, existem certas limitações? Existem. Nós não podemos voar, por exemplo. O ser humano não pode voar. Mas o que o ser humano pode fazer? Pode aprender com os pássaros a projetar um avião, um veículo que pode voar. Entende isso? Então, nós, seres humanos, somos um ser no mundo. E aprendemos com esse mundo. Utilizamos os recursos desse mundo para sobreviver. E devemos utilizar as ferramentas que esse mundo nos dá para nos projetar, para nos tornar seres humaninhos melhores. Essa é a ideia do ser no mundo, de Martin Heidegger. Professor, posso usar essa ideia do ser no mundo em uma redação? Claro, não só pode, como deve. Cai para você uma redação sobre meio ambiente, sobre questões ambientais, aquecimento global. Você pode fazer um gancho com essa filosofia do Martin Heidegger, de que nós somos um ser no mundo e que dependemos de toda a natureza deste mundo para sobreviver. Dependemos da água potável, da temperatura desse planeta, dependemos do clima. Então, nós não somos um ser perdido no espaço. Nós somos um ser no mundo, segundo Martin Heidegger. E enquanto ser no mundo que somos, dependemos da natureza desse nosso mundo para a nossa sobrevivência. Então, devemos, como nunca, defender, preservar e lutar para manter esse mundo em que nós vivemos. Aí você pode usar a ideia de ser no mundo de Martin Heidegger, tá? Tudo bem, galera? Beleza?
Seria como preservar nossas ferramentas, né? Exatamente, preservar nossas ferramentas e a nossa própria existência, né? Porque só existe esse planeta, só existe esse mundo, galera. Não há outra saída, pelo menos até então, não há outra alternativa. Ou você vive bem neste mundo, ou se ele acabar, se ele deteriorar, já era também a nós. Então nós não somos um ser isolado, nós somos um ser no mundo e dependemos desse mundo para existir. Dependemos desse mundo para projetarmos a nossa própria existência, né? Olha que interessante Professor, essa ideia. Falar, é proteger, tipo, proteger aquilo que nos permite nos construir, tipo, como é que fala? Nos permite, entre aspas, evoluir, tipo, em evoluir. conhecimento, essas Isso, coisas. perfeito, isso mesmo. A ideia de ser no mundo é terem consciência de que o mundo é uma ferramenta, mas que se esse mundo se deteriorar, a gente perde floresta amazônica. Imagine quanto conhecimento tem na floresta amazônica, nas plantas da floresta amazônica. Talvez a cura da AIDS, talvez a cura para o coronavírus, a gente não sabe. E por quê? Porque nós tivemos tempo ainda para pesquisar e estudar toda a floresta amazônica. A Mata Atlântica existe menos de 7%. Imagine a biodiversidade, a natureza, os recursos que a Mata Atlântica poderia nos dar. Curiosamente, nós conhecemos mais sobre o espaço do que o nosso planeta, as profundezas do nosso planeta. O quanto poderia ser estudado, aprofundado e conhecido do nosso planeta que a gente ainda não conhece, né? Curiosamente. Né? Tudo bem, galera? Professor, tipo assim, tem alguma origem da ideia de que o ser humano tem que se tornar cada vez melhor, tem que se prosperar, tipo, se evoluir? Ou Se sempre existe existiu essa ideia? se existe uma origem para essa ideia de progresso, de evolução, É, eu diria que é Platão. Platão talvez seja a origem dessa ideia, daquela ideia de dialética, de sair do mundo físico para o mundo metafísico. E ao longo da história da filosofia, outros autores vão, né, dar seus pitacos, né? Mas eu acho que Platão seria uma boa origem. Tudo bem? será que, tipo, tem um limite dessa evolução? Até quando a gente vamos evoluir? Tipo, tem um estágio máximo? Eu acredito que tem limite, sim. Porque os limites da evolução são os limites impostos pelo nosso planeta. Né? Ou seja, vai haver um momento que a gente não vai ter mais para onde evoluir. Os recursos do nosso planeta vão acabar. Água potável, minério de ferro, né, petróleo. Ou seja, vai haver um limite, sim. A não ser, é claro, que com toda a nossa genialidade, a gente consiga próprios limites impostos pelo nosso próprio planeta. Mas pelo andar da carruagem, pela toda a destruição ambiental, aquecimento global e a maneira como estamos devastando nossas florestas e todos os recursos naturais, provavelmente não vai dar tempo de nós conseguirmos superar os limites do nosso planeta. Provavelmente não vai dar tempo. Eu pergunto às vezes para o meu aluno, qual é o último grande cientista da história humana? O último grande filósofo? Né? E aí saiu recentemente, umas 3 semanas atrás, eu acho, uma pesquisa de uma renomada universidade da Europa, de que o uso de aparelhos eletrônicos estão diminuindo o nosso QI, a nossa inteligência. O uso de computadores, aparelhos celulares, né, tudo informatizado, está diminuindo o QI humano. Então a gente não está progredindo, a gente está regredindo. Oh, merda! Que é isso? Enfim, tudo bem, galera? Mas não desespera não, tá, gente? Não precisa desesperar. Vai dar tempo de fazer a prova do Enem. Se tudo der certo, a gente vai vencer essa pandemia. Vai dar tempo de você viver a sua vida. Quem é que vai sofrer com todos esses dilemas, professor? Provavelmente as próximas gerações. Tá? Talvez os filhos de vocês, talvez vocês pegam ali um momento difícil da história humana, mas talvez os filhos de vocês sejam os que mais vão sofrer com os dilemas da existência desse mundo, da nossa própria existência. Né? Um dos motivos Eu de eu não querer perguntei ter filho. porque, tipo assim, todos os filmes de ficção científica em que o ser humano consegue fazer coisas extraordinárias, sempre ou acaba ruim ou acaba bom, né? Ou acaba fazendo coisas, usando a tecnologia para salvar o mundo ou para piorar. Sim. Aí
Aí eu falei, acho que no caso nosso, acho que tá piorando, né? É. Até É agora. só a gente lembrar. A gente tem que lembrar também, galera, que o nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos. Nesses 4,5 bilhões de anos que tem nosso planeta passou por 7 grandes extinções em massa. A última grande extinção em massa foram os dinossauros, que reinaram nesse planeta por bilhões de anos. A próxima grande extinção provavelmente seremos nós. E outra espécie vai reinar nesse planeta futuramente, que a gente não sabe qual será, pode ser até baratas. Dizem que baratas sobrevivem até bombas nucleares, né? Mas, enfim, nós somos apenas mais uma espécie deste planeta. Então, ao longo da história desse planeta, nós tivemos 7 grandes extinções. A última foi dos dinos. E depois viemos nós. Provavelmente nós seremos os próximos. Mas, repito, não é para se desesperar, não é para desistir de tudo. Vai dar tempo de fazer a sua prova do Enem, vai dar tempo de ter sucesso na sua vida, de se construir como ser humano. Não se preocupe, tá, gente? Tudo bem, galera? Perguntas? Tranquilos? Então, vamos fazer o seguinte, ó, a gente já até superou o nosso... Vamos para 14 minutos, um pouquinho a mais, né? A gente rendeu um pouquinho a mais. Na próxima aula, a gente continua sobre o existencialismo de Martin Heidegger. Aí, o que eu vou fazer? Como é um autor complexo, vocês perceberam, né? É um pensador complexo, eu vou voltar de novo nessa ideia do ser do mundo. E do ser do mundo em diante, eu continuo no ser com os outros, ser para a morte, na angústia, e a gente continua nesse autor do século XX. Tudo bem, galera? Perguntas? E sociologia está acabando também, professor? Não entendi? Em sociologia está acabando também? Os módulos? Sociologia faltam 2 módulos: trabalho e economia e sociedade e globalização. E aí a gente fecha também a sociologia. Vai mais umas 4 aulas, talvez. Mais 2 de filosofia, mais 4 de sociologia. A gente fecha. Vou deixar vocês redondinho para o Enem. Tá? Professor, lembra aí, qual que foi, depois do empirismo, foi qual módulo? Não entendi, perdão? Depois do empirismo. Immanuel Kant. E Nietzsche, né? O maior filósofo. Aí depois veio Nietzsche. Uhum. Ah, tá bom. Ô, professor, Pode falar. eu não sei se você vai poder por conta da sua carga horária, mas, tipo, depois que terminar, tipo, os módulos, né, de cada matéria que você dá, poder fazer, tipo, um aulão de revisão, tipo, dos principais temas de matérias que pode cair no Enem. Com certeza. Assim que eu fechar esses módulos, eu vou reservar algumas aulas para revisão, galera. Com certeza. A gente resolve exercício, faz revisão, faz um tete-a-tete. Os principais temas que é cobrado do Enem. Com certeza, a gente vai fazer isso sim. Tudo bem? Aí, no caso, você também vai colocar nesses aulões, tipo, tanto, como é que fala, gente? Temas que podem cair em redação, para poder, tipo, ter uma breve noção, assim, de como, tipo, associar, né, numa redação e tal. Pode sim. A gente pode tentar colocar, enganchar alguns temas de redação. Igual que você falou hoje. Sim, a gente pode fazer esse gancho, sim. A gente pode reservar uma aula, de repente, para pegar temas de redação e encaixar autores da filosofia e da sociologia que podem, né? A gente pode fazer isso também. Pode reservar uma aula só para isso, de repente. Né? Tudo bem? Mas seria muito bom, meu Deus. Sim, claro, com certeza. Vamos fazer o seguinte: assim que eu fechar esses módulos de filosofia e sociologia, eu marco uma aula de resolução de exercício e revisão, e depois eu marco essa aula só para trabalhar temas de redação nas várias áreas do conhecimento. Tudo bem? Fechou. Perfeito. Então. Professor, obrigadão, tá? Por estar até junto. agora desistindo com a gente. Verdade. Tamo junto, Nossa. Só 3 matérias. Nossa, é muito difícil. Esse é o meu sucesso também, tá bom? Valeu, Gente, eu sempre falo que, né, se a gente pode fazer alguma coisa pelo mundo, por que não fazer, né? Mesmo com toda dificuldade, eu sei que está difícil para vocês, está difícil para mim, tá? Eu acabei de chegar, né, correria danada, mas se a gente pode fazer alguma coisa para mudar o mundo, a gente tem que começar por nós mesmos. É claro que isso aqui é uma sementinha, mas quem sabe daqui, alguns de vocês sintam tocado pelo nosso trabalho aqui como professores de vocês, e mais à frente queiram mudar o mundo também. Então, existe uma máxima que é verdade.
Quer transformar o mundo? Seja a transformação que o mundo precisa. Então, comece por você. Eu não sou perfeito, não sou perfeito, né? Ninguém é perfeito, na verdade, mas a gente pode fazer o nosso papel, né, gente? A gente pode começar fazendo pelas pequenas coisas. Eu sempre digo que eu fui beneficiado. Eu fui aluno do projeto Universidade para Todos. Em 2003, 2004, acho que foi isso. 2003, 2004. Né? Ou seja, quase 20 anos atrás. Eu fui aluno do projeto Universidade para Todos. Então, o projeto Universidade para Todos, na época, me ajudou muito. Né? O CUT, né? Então, por que não poder retribuir? Né? Isso é bom demais. Eu me sinto muito feliz por poder retribuir. Tudo bem, galera? Você é um dos poucos professores que ainda estão com a gente aqui, que não, tipo, mesmo às vezes tendo alguma dificuldade, tem a aula, igual você. Se sai de uma aula, já entra com a gente aqui, depois, de repente, vai que tem outra também. Não, sim, cada professor tem a sua dificuldade, né, gente? A gente não pode também julgar, né? Mas eu firmei um compromisso com vocês. Eu sou muito ético em relação a isso. Eu firmar um compromisso com vocês, eu vou até o final com sangue no olho, faca no dente e café, né? Café é importante, né? Mas eu vou até o final, com certeza. E como a gente firmou um compromisso, pode ter certeza, a gente vai até o final. E vai ser eu serei muito agraciado quando eu receber a notícia de vocês, professor, garanti minha vaga na faculdade, professor, consegui uma vaga. Todos vão conseguir? É claro que não, gente. Mas isso também não é motivo para desistir, tá? Muito pelo contrário. Eu acho que a gente o tempo todo está aprendendo com a vida e esse momento pode ser um aprendizado não só para fazer uma prova do Enem, pode ser um aprendizado para a vida de vocês, né? Tudo bem? Tudo, professor. Beleza, então, galera. Meninos, bom descanso para vocês, tá? Boa noite. Boa noite, E até professor. semana que vem, tá? Professor, obrigada Um abraço, pela aula. gente. Obrigada Tchau, pela tchau. aula. Tamo junto, galera. Boa Um noite. abraço. Boa noite. Valeu, professor. Obrigado. Boa noite. Valeu, tamo junto, galera.